Cuidar do líder, trabalhar a inteligência de negócios, mas ao mesmo tempo criar soluções para que as empresas tenham produtividade e resultados financeiros. A nossa entrevistada de hoje, com uma juventude, uma inteligência, se tornou uma anjo investidora, a CEO da Movit e também da Lidrix. Vou entrevistar Carolina Augusta a partir de agora no nosso Business in Connections. Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso Business in Connections para você aqui no Portal IG, no IG Play também. Nós estamos no canal do YouTube do IG, além do meu, Sidney Botelho, e também do nosso podcast Business in Connections. E hoje, sem dúvida nenhuma, eu trago ela que, com sua inteligência emocional, cerebral, artificial, inteligência de negócios, criou uma empresa que faz com que você, líder, tenha a capacidade de liderar de verdade, mostrando para as empresas que você realmente tem potencial de elevar ainda mais a companhia. Então, a partir de agora, seja bem-vinda, Carolina Augusta, da Boomit e da Lidrix. E está sorridente logo de cara, assim, que coisa Bom linda. dia. Você não deve trabalhar, né? Não, trabalho bastante, mas a gente trabalha sorrindo. É assim que a gente faz. Não, e é Tudo isso. bom, Sidney? Tudo bem, seja bem-vinda. É uma Obrigada. honra. Menina, você tem cara de menina perto de mim, né? Não, imagina. E olha só, como que foi entrar nesse mundo de líderes? Legal, boa Que é um pergunta. desafio. É um desafio imenso. Bom, tudo começa com a minha primeira empresa, que é a Boomit, né? Sempre tive o desejo de trabalhar diretamente com o público de empresários, né? Então, antes da Boomit, eu trabalhei na ONU, trabalhei na Ambev e fui líder lá e percebia muitas dificuldades nesse sentido, mas sempre esse meu coração batia mais forte para trabalhar principalmente com as empresas, com os empresários. Acho que Sim. muito pelo ambiente que eu vivia, né? Assim, meu pai, durante muito tempo, trabalhou em bancos, enfim, e aí saiu para empreender e eu vivi isso na pele dentro de casa, as dificuldades, né? A falta de suporte, muitas vezes, que você tem. É difícil você ter uma comunidade, é difícil você ter acesso a especialistas que te ajudam. Então, a Boomit veio muito com esse olhar de trazer mentorias especializadas em várias áreas de negócio, marketing, vendas, finanças, gestão, operações, logística, TI, todas as áreas, né, que a empresa precisa. No início, a gente fazia mentoria só para o empresário, e aí a gente teve, vamos dizer assim, um primeiro entendimento de que se eu sobrecarrego muito a cabeça dele com conhecimento, e ele não tem um time que consiga absorver esse conhecimento, ele acaba ficando mais estressado e aí ele não consegue, né? Ele tem planos, mas ele não consegue executar. E aí a segunda onda de desenvolvimento da Boomit foi, não, tá, então não vamos só dar mentoria para o empresário, a gente precisa trazer mentoria para o time. E acho que foi o grande salto que a gente teve, não só do ponto de vista de entrega de produto, mas também de faturamento, Sim. porque a gente começou a entender que, na verdade, esse empresário ele precisava ter um time embaixo que conseguisse levar a cabo aquilo que eram as ideias estratégicas. Então, a gente começou a mentorar as lideranças abaixo do CEO. E aí que entra toda essa questão da liderança. Mais ou menos depois de um ano de trabalho dentro das empresas, e a gente começava, às vezes, a atender empresas assim muito pequenininhas, que faturavam 20 mil reais, mas a gente também tinha empresas que faturavam meio bi, né, 500 mil, Nossa, que quase legal. 800 milhões. 20 No mil. início, a gente não tinha muito essa organização, sabe, a gente queria pegar e entender esse mercado, né? Sim. E a empresa que fatura 20 mil por mês e, ao mesmo tempo, a empresa que fatura 500 milhões, os problemas são os mesmos. Só muda que a escala é um pouco diferente, né? Não, E a mas gente você começou a perceber padrões que se repetiam. Mas você está falando um detalhe importante, né? Uma empresa de 20 mil reais de faturamento mês, tendo a iniciativa de buscar investir
Você vê o porquê, meio bilhão, a pessoa, não, vou investir numa consultoria que eu tenho aqui caixa como investir. Sim. Já os de 20 mil, com certeza, o Prolabore desse empresário estavam nesses 20 mil. Não, com E ainda certeza. mudar a mentalidade dele para que, vamos dizer assim, tenha um resultado específico ou esperado para que ele chegue nesses 500 milhões é algo surreal e tem que ter muita mentalidade de crescimento. Muita Deixa eu só mentalidade. falar aqui rapidinho que o nosso Business in Connections, ele tem o apoio, sim, o apoio da Toye Produções e Eventos, tem o apoio também da Docu Technology, tem a presença sempre da Unielas Marcas e Patentes. Posso também falar da Toye Treinamentos, uma das grandes apoiadoras do nosso BC, e a patrocinadora Master, a Voice Train, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Tudo isso também contamos com a agência Soul Digital. Bem, Carol, já feito aqui a abertura oficial já com os nossos apoiadores, mas isso já tem quase uma década, pelo que você estava falando. Isso, assim, é que na verdade, assim, a história da Boomit, ela começa lá atrás, quando eu Sim, saio da Ambev, e aí decido montar uma plataforma de conexão entre empresários, mentores e investidores. Então, o primeiro negócio Boomit, ele foi esse. como uma roda de negócios? Como uma plataforma de conexões, né? Onde você coloca ali suas ideias, coloca o seu negócio, busca investimento, enfim. Isso foi ali em 2015, mais ou Sim, menos. Depois disso, a gente foi para escolas básicas, onde a gente ensinou competências de empreendedorismo para escolas. Então, tá. a gente teve algumas escolas e universidades que foram nossos clientes. E aí, depois, a gente recebeu o nosso primeiro investimento. Então, nessa época, a gente tinha aplicativo, a gente tinha alguns conteúdos, toda a grade programática da escola nós fazíamos. E aí, em determinado momento, nós recebemos um aporte de um fundo. E aí a gente entendeu que esse mercado era um mercado não só pequeno, mas era um mercado de margens baixas, né? Sim. E apesar de eu ter dor no coração, porque era algo que eu adorava, trabalhar com as escolas, na época minha sócia também, a Poliana, Escolas também adorava. particulares ou estaduais? Não, escolas particulares. Tá. A gente tinha um desejo de entrar em escolas públicas, mas aí tem todo um desafio ali, um tempo grande, licitação, enfim. Aí fomos investidas na época e a gente decidiu olhar muito para esse mercado de educação empreendedora, mas aí para empresários. Tá. E aí foi quando veio todo aquele ponto que eu te falei. Por que não treinamento? Por que não... A gente entendeu que mentoria era um corta-caminho, né, para o empresário. É prático, é dinâmico, ele pega, ele entende, né, ele tem alguém falando com ele, alguém que é uma referência naquele assunto que ele trabalha. O empresário, ele é sozinho, Carol. Exato. E para tomar decisões, ele precisa de um mentor, ele precisa de alguém ali apoiando, não segurando a mão, porque o empresário, ele é autêntico, ele quer dar Sim. opinião também. Exatamente. Só que às vezes ele quer o contraditório. Mesmo a opinião dele, às vezes, dando continuidade, Ele quer um errada. contraponto. Só que ele não tem isso dos líderes, porque ninguém desafia ele. Aí que entra o ponto. Depois de mais ou menos ali 2 anos e meio, a gente com esse modelo de negócio, com todas as dificuldades que é escalar um modelo de mentoria. Então, para você ter uma ideia, a gente tem empresas hoje que são clientes nossos praticamente no Brasil todo. Sim. Mentores no Brasil todo. A gente tem hoje uma base de 60 mentores em diferentes áreas de negócio. Quando o empresário precisa de um mentor específico, precisa de um mentor específico nessa área, nossa equipe vai atrás e consegue aquele mentor para eles. Então, olhando para isso, a gente percebia que, como eu falei, a mentoria era só para o dono do negócio, né, ou para os fundadores. E aí depois a gente desceu um nível. Nesse momento que a gente desce um nível, né, que a gente atua com a liderança, o que a gente começou a perceber? Mais ou menos depois de 12 meses, não importa o mentor que a gente colocasse. Se era bom, ruim, enfim. Ruim nunca tem, né? Mas não importa. Mas assim, o fit do mentor não importava tanto naquele momento. Parecia que aquela pessoa entrava no efeito platô. Tá. E aí a gente falou, bom, o efeito platô significa possibilidade de churn a gente precisa resolver. Né? Então a gente começou a olhar para a base de liderança. E aí foi quando eu criei, junto com a minha equipe, um diagnóstico
com 6 habilidades básicas de liderança, assim, kit básico, né, de sobrevivência na selva. E aí a gente avaliou essas lideranças do ponto de vista de competência. Tá. Então a gente avaliou essas 6 habilidades, né? Então a habilidade de resolver problemas, criar planos. Então se eu tenho um problema, eu preciso criar um plano Solução. para resolver. Habilidade de criar processos, Sim. habilidade de atingir resultados com o time, habilidade de formar pessoas e formar novos líderes, né? Porque a máquina da companhia precisa formar novos líderes. É o que mais está difícil hoje, você ter um líder que consegue formar outros líderes. Eu estava numa consultoria também esses dias, numa empresa, onde eles abriram um processo de sucessão para a gerência e 8 pessoas se candidataram, níveis sênior, Olha só. e só um de pleno. Nenhum estava qualificado, e quando você faz uma análise comportamental de qualquer plataforma, sempre tem um gapzinho. Aí entra o que você está falando. Se tem uma consultoria, uma empresa trabalhando esse desenvolvimento, olhando no campo as pessoas que estão abaixo do líder, que tem que sim ter uma oportunidade, como se fosse uma alavanca. Porque o líder ele tem que pensar isso, eu sempre trabalhei em multinacionais, ele tem que pensar que ele tem que ter aquela alavanca, que seria a equipe de baixo, e ele subir. Aí eu quero trabalhar essa pergunta com você, a desconfiança, quando vem alguém de fora para assumir essa função abaixo desse líder que acabou de ser promovido. Exatamente. Gera esse medo? Como que está sendo esse mercado para você? Na verdade... Que a pessoa chega com sangue de virar diretor logo. É porque, assim, eu acho que tem alguns elementos aí complexos, né? Primeiro porque a maioria das empresas hoje sofre com uma liderança disfuncional, que eu chamo. Tá. Né? E é por isso que a gente tem oportunidade nesse mercado. E aí a gente vai somar diferentes gerações trabalhando juntas. Né? Isso já gera um ambiente cultural conturbado. Além disso, agora a gente tem a IA generativa entrando. Sim. Então, aquele líder técnico, aquele líder, sabe, aquela prata da casa, esse líder ele vai morrer. Então, a gente está falando muito mais de soft skills, eu não gosto muito desse nome, mas a gente está falando muito de power skills, a gente está falando de olhar para as competências comportamentais, que foi o que eu falei desse kit básico ali da liderança. Quando a gente foi olhar para a nossa base de clientes, 90% não tinha mais do que uma média 6 nessas 6 habilidades. Tá. E a gente foi entender que tinha um problema, na verdade, muito grande. Porque se você tem, né, o nível estratégico, o nível operacional e o nível tático, né, que deveria fazer essa ponte entre o estratégico e tático, e essas pessoas não conseguem resolver problemas, não conseguem pensar, não conseguem propor solução, sobrecarrega quem? O dono do negócio. Sim. E aí vem aquela frase que a gente conhece muito, o olho do dono engorda o gado. E engorda o gado por quê? Porque você não tem quem olhe no seu lugar. Aí você precisa estar junto, você precisa ter controle. Aí você vem com aquela gestão comando-controle, e é por isso que você escuta muito empresário falando assim, não, eu não quero mais gente, eu não quero mais crescer. Eu prefiro ficar... Porque gente é problema. A mão de obra, ela tá ineficaz. Você anda na rua, ou vai principalmente para o micro. Eu lido muito com micro, pequeno empresário. É um desespero quando a pessoa acha um profissional qualificado. E isso principalmente para assumir uma liderança. Assumir negócios. Sim. Tomada de decisão. E os seus líderes, eles têm variações de idades. Como que é trabalhar diversas gerações, ou você está assim com uma geração mais jovem, essa molecadinha eu acho que a média... realmente quer ser líder logo quando chega numa empresa? Acho que a média de idade que a gente acaba trabalhando é 30 a mais, assim, tá? Tá. E na verdade, assim, pegando média, né? A maioria são homens. Tá bom. Né? E, infelizmente, essa é a realidade. A gente não tem uma equidade nesse ponto. E 30 a mais ali, onde a gente pega. Claro que tem empresas onde a gente pega ali 50 a mais, 40 a mais, mas, em geral...
tangencia ali entre 30, 40, falando de liderança tática, né? Sim. Quando a gente vai para níveis estratégicos, diretoria, C-level, aí a gente começa a ter, né, 35, 45 e às vezes até 50 anos. E como está sendo essa reposição desses líderes, já que você está no dia a dia? Porque você pode, dependendo do estudo que você fizer dentro da companhia, a pessoa ser, obviamente, dispensada, vira um sangue novo com todas as habilidades necessárias que a empresa deseja, Aham. mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, sendo avisada pelo que ela está sendo, desligada da companhia, ela possa, se aprimorar. E como que está sendo esses 50 a mais dentro do mercado como um todo? É Ó, bem visto ou não? Como que está sendo Olha, a sua eu análise? acho que, assim, o que a gente tem visto é que muitos desses líderes têm uma habilidade mais técnica Tá, e a grande questão é o quanto aquele líder ele consegue se adaptar rapidamente às necessidades do negócio, sim, né? E aí a gente percebe que não é uma dificuldade dos 50 a mais, é uma dificuldade geral, né? Então, quando eu olho para a base de líderes, a gente tem um desafio enorme de fazer com que esses líderes, né, e aí a responsabilidade não é só deles, sim, tá? É do como a empresa vem trabalhando essa liderança, e aí tem algumas causas do porquê que a gente tem tantos problemas com a liderança, tá? Isso vem lá do início do negócio, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas basicamente, e por isso que a gente criou, né? E aí entra essa terceira onda, onde a gente está construindo um software que ele faz uma análise preditiva de performance tá bom. de líderes, tá? Então, como eu falei, a gente tinha muito problema na base de líderes e a gente começou a desenvolver. Só que não olhando para o passado. Então, não importa muito o que Sidney fez ao longo de um ano. Claro que isso tem valor, né? Isso é medido por avaliação de desempenho, mas tá, olhando para as metas de crescimento do negócio, o Sidney, com as suas habilidades comportamentais e técnicas de hoje, o que ele consegue entregar dessa visão de futuro? Então, olhando para o Sidney, olhando para as necessidades do negócio, o quanto o Sidney ou a Carol estão preparados para chegar no resultado esperado. E aí a gente construiu, né, e vem aplicando nas empresas essa análise preditiva. Tá. E aí, em média, tá, a gente tem uma taxa ali de performance preditiva na casa dos 65, 70 pontos, né, o Muito que bom. significa que a gente tem um problema grande aí para resolver. Sim. Então, quando a gente entrega para a empresa, por exemplo, pegar aqui um diretor, ele deveria estar posicionado com estas habilidades, ele deveria pensar estrategicamente, mas a maioria não consegue pensar estrategicamente. A maioria ainda está pensando de maneira tática ou até operacional. E aí o que acontece? Toda vez que eu tenho um líder deslocado de onde ele deveria estar, a companhia está perdendo dinheiro por duas razões. Eu vou pegar o gancho do que você falou agora há pouco, do quanto que a empresa vai perdendo de produtividade. Primeiro que você paga mais por alguém que não está entregando o resultado. O líder, ele precisa tomar decisões para chegar no resultado junto com o time. Então, você dificilmente vai entregar resultado. O segundo ponto é, eu promovo aquilo que você falou. Eu promovi uma pessoa que às vezes tecnicamente era boa, mas ela não se preparou. Aí ela vira um líder ruim. E aí eu tenho dois problemas. Na verdade, três. Eu gasto mais, eu pego uma pessoa operacional boa, promovo, eu perco o operacional, então eu perco eficiência no operacional, e eu tenho um líder que não consegue trabalhar bem com aquele time. Então eu tenho três problemas. Eu gasto mais por menos produtividade. Não, e você traz um ponto que eu vivo no dia a dia. Essa questão da meritocracia, de subir a pessoa pela performance, é válido. Uhum. O complicado é treinar essa pessoa para que ela, antes de assumir a função, ela ter essas habilidades. Mas um medo que eu vejo, e eu acho que nós vamos ter isso no futuro, Aham. tá bom? Muitas empresas estão avaliando o profissional pelo comportamento, principalmente focado a relacionamento, que hoje é um Sim. desafio. E eu posso abrir aqui relacionamento tanto de comunicação,
uma comunicação violenta, interação, decisões, as pessoas, esse contraponto das pessoas que estão recebendo as informações, que são os liderados que descontentes, às vezes, avaliam negativamente o empresário, o líder como um todo. E aí vem, será que essa questão comportamental não vai ser algo criticado daqui 1 ou 2 gerações e o técnico ficar de lado na avaliação das pessoas? Porque muitas vezes o técnico é o que traz resultado e comportamento também. E hoje o que mais elimina líderes dentro das companhias é o comportamento, a falta de comportamento, talvez pela agressividade de ter o quê? Não ter o filtro, tá? O filtro de ver uma cobrança hierárquica e ele jogar para baixo. Isso entra na parte da comunicação e relacionamento do líder. Eu tenho medo da fragilidade no futuro. Entendi. Assim, o que eu acredito, né? É complicado a gente falar de futuro, porque tudo pode parecer muito leviano, né? Mas eu posso falar um pouco do que eu venho estudando, do que a gente vem observando nas empresas. Com a inteligência artificial generativa, o que é técnico, extremamente técnico, tende a ser automatizado e a ser gerado pela inteligência artificial. Então, não só o líder atual vai ter que se reposicionar e entender como ele vai liderar neste ambiente, porque a inteligência artificial ela precisa de contexto. Então, ela precisa ter processos bem alinhados e ela precisa ter pessoas que consigam trabalhar com a inteligência artificial, que consigam fazer as perguntas, direcionar. Repara que quando eu falei das 6 habilidades, lembra muito, né, como você trabalha com a IA generativa, lembra muito pelo menos os 3 primeiros pontos ali que eu falei. Sim. Capacidade de pensar em problemas, resolver desafios, criar processos. Então, se você tem essa mentalidade mais analítica crítica, você consegue trabalhar bem com a inteligência artificial, porque você consegue fazer boas perguntas em bons contextos. Perguntas estratégicas e objetivas. Perfeito. Que é o que precisa. Que é o que precisa, exato. Então, a gente está vivendo um paradigma, vamos dizer, um terceiro, um quarto paradigma, assim, muito importante, pegando os últimos 2 séculos aí, né? Então, o surgimento da IA generativa vai mudar como as pessoas vão trabalhar. E aí, neste ponto, o que eu acredito o que é técnico, estritamente técnico, a máquina vai fazer. Então, a habilidade de trabalhar com a máquina e com humanos, ela vai ser muito importante. E aí, eu acredito sim que realmente o peso do comportamento, da mentalidade, da maneira de raciocinar, que aí sim ela pode ser uma habilidade técnica, vamos dizer assim, né? Como você raciocina, como você pensa, como você fala, como você se comunica. Isso vai passar não a ser soft skill, isso vai passar a ser técnico. Sim. Isso vai ser um pré-requisito para você poder liderar de uma maneira tranquila. Então, essa divisão entre técnico e comportamental, isso vai deixar de existir. Vai fundir tudo numa coisa só. Então, eu acredito que as empresas que estão olhando só o comportamento, estão deixando o técnico de lado, eu acho que hoje, para os dias de hoje, não faz tanto sentido. Eu acho que o técnico ele é pré-requisito. Mas, para aquele líder performar, ele precisa ter, sim, habilidades comportamentais muito fortes, né? Porque é um mundo muito dinâmico. E uma delas é a iniciativa. Se o líder não tiver iniciativa, ele vai fracassar. Bem, deixa eu falar aqui rapidamente do nosso patrocinador master, a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes, sem dúvida nenhuma, formando palestrantes executivos que falem bem, assim como a nossa Carol Augusta, que aqui está. E lembrando que recentemente teve a formação de vários novos oradores na turma do mês de março, e a próxima turma oficial será no início do mês de maio. QR Code na tela para que você possa, assim, elevar ainda mais a sua comunicação. E além do mais, você quer um trabalho em company, melhorar a comunicação dos seus líderes, de todo o seu time, também acione a equipe da Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes, e você vai ter uma empresa que se comunica bem e interage não somente internamente, mas com o cliente, trazendo resultados e aumentando gradativamente a receita da empresa. Voice Training Escola de Oratória, uma nova forma de se comunicar. Bem, Carol, você começou como anjo,
e é um anjinho. Aos 23 anos, menina. Como que foi isso? Ajudar as empresas investindo, acreditando, tudo bem que você é uma geração que acredita nas startups, naquela nova ideia e realmente o seu negócio hoje com a inteligência de negócios, business intelligence e também a inteligência artificial para todo esse momento evolutivo das empresas. Mas voltando lá atrás, 15 anos atrás, eles façam a conta da sua idade, tá bom? Você começou a investir, a acreditar no empresário. Como que foi ter essa iniciativa? Fala para mim. Então, isso vem muito de uma vontade de empreender, né? Eu Tá. descobri que eu queria empreender na faculdade, na universidade, e ali eu já tinha escolhido um curso que não tinha nada a ver com empreendedorismo. Eu sou formada em relações internacionais. Quer dizer, tem e não tem nada a ver. Depois eu fui descobrir que tem muita coisa a ver. Mas, naquele momento, eu falei, nossa, o meu coração bate mais forte por empreender. Porque quem nasceu ali, né, final dos 80, que mais ou menos ali, eu nasci em 86, empreendedorismo não se falava disso como se fala hoje. Então, eu era uma pessoa que eu tinha... desde pequena, eu negociava, eu era muito criativa, eu tinha muito vontade de mudar as coisas. Então, o empreendedorismo não era uma opção. Ninguém na minha família empreendia. Então, era uma coisa meio, sabe... Tudo novo. Tudo novo. Eu descobri que eu queria empreender na faculdade. Quando eu descobri isso, eu sentia medo. Falava, não, eu preciso de muito dinheiro, preciso de sócio, preciso disso, preciso daquilo. Falei, caramba... E agora, como é que vai ser? Falei, bom, tudo bem, eu vou trabalhar, vou bater meta, vou fazer minhas coisas e coisas da vida, né? Eu acredito muito no universo, em como as coisas vão se encaixando, elas vão se conectando. Aí, ó, business connections. Mas, assim, as coisas vão se conectando e, de fato, eu acredito muito nisso, né? O universo vai te entregando as coisas. Eu me lembro que eu fiz um curso de inovação de um professor chamado Marcos Troirro, na época, na Casa do Saber, e ele até foi ministro, secretário, né, do Paulo Guedes na última gestão. Enfim, admiro muito ele, assim, como uma pessoa que pensa política externa, enfim. E ele tinha uma aula sobre empreendedorismo internacional, né? Foi uma aula que mudou minha cabeça, assim, completamente. Então, eu acredito muito em day ones, né? Então, essa matéria foi uma matéria que realmente me fez entender que talvez poderia ser um caminho. Depois disso, eu fiz um curso dele, na Casa do Saber e tal, e eu conheci o Rochester, da FINEP, que é uma pessoa maravilhosa, e a gente conversou muito, e na época acho que eu tinha 22, alguma coisa assim, ele falou, não, Carol, legal que você está aqui, eu era a mais nova da turma. Ele falou, poxa, o curso muito legal e tal. A gente começou a conversar. Ele falou, olha, eu vou te convidar para você ir num evento da FINEP de investimento. Então, você tinha o pitch das startups e você tinha depois você tinha os stands onde você passava e você ia conversar com as empresas. E aquilo me encantou. Fiquei assim, maravilhada com são aquilo. muitas ideias, né? E você vai vendo aquilo lá, cada stand, eu já participei disso também, cada stand é uma universidade. Porque é um negócio. A galerinha tá com tanta energia, e aquela energia que esse jovem empresário ou mais experiente, não importa, passa... Não, te dá uma... Você não sabe depois no final do último instante em quem você vai acreditar, não é verdade? Exatamente, porque é muita ideia. É muita ideia. Não, e tinham negócios já consolidados, né? A FINEP, ela tem um perfil de investimento que a empresa precisa já ter uma atração. Hoje ela tem algumas linhas, né? Então, por exemplo, tem FINEP Mulheres Inovadoras, que não necessariamente você precisa estar faturando muito, mas naquele momento era uma empresa já mais madura. E aquilo me encantou. Sim. Fiquei, assim, apaixonada por aquele evento. E aí, neste evento, olha como é que as coisas são. Eu conheci o Cássio Espina, que começou a trazer essa questão do investimento anjo. Isso era muito comum nos Estados Unidos. E aí
o Rochester me apresentou, porque na época eu tinha, meu pai tinha uma empresa tal, e a gente vendeu essa empresa, e aí eu tinha algum dinheiro para começar a investir, nada muito grande, e eu queria me conectar com isso. Eu tinha visto um vídeo do Day One da Endeavor, de um empresário que ele falou, olha, não importa qual seja o seu sonho, todo dia você tem que dar um passo em direção a ele. Eu falei, bom, eu não tinha coragem para eu empreender sozinha, mas eu falei, por que não talvez investir? Porque investimento é uma forma de você estar conectado a esse universo. Você conhecer os empresários, você conhecer o ambiente. Eu falei, bom, então comecei nesse processo. E aí conheci o Cássio Spina. O Cássio Spina muito gentilmente me convidou para fazer parte da Anjos. A Anjos tinha pouquíssimas pessoas, hoje Sim. já é uma rede imensa. E eu comecei a fazer parte da Anjos do Brasil. E naquele momento, eu vi em uma das reuniões, que até acontecia no INSPER aqui, parece que tudo se organiza, né? Na época eu estava na Ambev, que era na Renato Paz de Barros, o INSPER era ali na Vila Olímpia, então tudo encaixava, o horário encaixava, tudo encaixava. E aí eu vi um menino de, na época, 18 anos, tinha montado um negócio que eu achei super interessante, na época eu até pensei em investir nele. Falei, gente, mas se um menino de 18 anos está aqui, fazendo um pitch para um monte de gente, por que eu não posso fazer? Pá. E aí foi quando eu comecei a trabalhar isso em 2012, na ideia do que seria a Boomit. Tá. E aí que, né, foi fundada em 2015 e tudo mais. Então, é engraçado, né, como as coisas vão se conectando. Então, foi a partir daí que eu comecei a investir. E aí, depois, a Maria Rita criou o Mulheres Investidoras Anjo, né? E aí também pude fazer alguns investimentos em empresas lideradas por mulheres, né? Então, assim, acho que esse foi um ponto importantíssimo também para eu me conectar com esse universo de Você tecnologia. teve um aprendizado, nesses 3 anos iniciais, de como acertar e errar. Acho que sim. Porque você estava ali acreditando em alguém e, ao mesmo tempo, era uma forma de você incentivar a pessoa. Se vai dar certo ou não, o seu sofrimento, teoricamente, seria menor. Exato. Só o sofrimento ou de ter ganho, ter tido lucro ou não. Mas quando você empreende com a cara e a coragem, você sabe, você se estabilizou, você criou uma estratégia e 3 anos depois veio a Boomit e hoje é a Boomit que todos nós conhecemos. Então, aí que está o segredo de utilizar uma inteligência, uma estratégia. E fora o amadurecimento que você foi conviver com pessoas totalmente estratégicas. E isso te deu essa base, essa segurança, e hoje você está aqui trazendo informação. E algo que eu acho muito interessante em você, que você poderia ter usado a inteligência, o relacionamento internacional e você o usou de uma forma nacional para se conectar e fazer com que as empresas se conectassem de forma internacional também. Sim. Através do que? Hoje, da inteligência artificial, inteligência de negócios, isso é muito fundamental. Pensa bem que o seu curso foi estratégico. Então, desde sempre, você já empreendia com relacionamentos e conexões. Eu sou uma pessoa que eu conecto pontos. Sim. Né? Eu sempre fui assim, desde pequena, e eu vou conectando pontos e eu vou entendendo. Tem um trecho de um livro que eu gosto muito, chamado Alma e Moral, não sei se você já leu. Já. Eu acho esse livro extraordinário. E tem um trecho que ele fala sobre, para quem não conhece, né, o Newton Bonder, né, que é um rabino, e ele escreveu esse livro chamado Alma e Moral. Não vou falar muito sobre esse livro, eu recomendo demais para qualquer ser humano na face da Terra que lê esse livro. E tem um momento que ele fala da passagem que os hebreus estavam na frente do mar, do Mar Vermelho, e aí o exército egípcio estava vindo atrás, né? E aí tinham 3 grupos de pessoas, né? O grupo das pessoas que só oravam, né? Ficavam ali orando, pedindo para Deus, né? Um caminho. O segundo grupo era o grupo que queria lutar contra o exército, quer dizer, um grupo de hebreus super subnutridos, ali dias caminhando, quer dizer, qual era a chance real de alguma coisa. E tinha um terceiro grupo, que era o grupo que falou, não, nós vamos atravessar o mar. Não, mas como assim atravessar o mar? Não tem como atravessar o mar, não tem como. E aí, esse grupo, de fato, foi andando em direção ao mar. E aí,
ele já com a água embaixo do nariz, marche, né? Então, o príncipe do Egito, né? Então, ali Moisés falava, marchem, marchem, né? E aí, com o mar aqui já, ele bate o cajado e aí o mar abre. E aí vem eu fico arrepiada, né? Eu tô arrepiada totalmente aqui. E aí tem uma passagem, né, que ele fala, primeiro você marcha, depois o mar abre. Ou seja, primeiro você acredita para depois o mar abrir. Sim. Né? Então, às vezes, a gente espera o contrário. Eu espero o mar abrir para eu acreditar. Não, você tem que acreditar para o mar abrir. Né? E não importa o que aconteça, você tem que marchar. E já tive muitos desafios na empresa. Né? Então, até hoje, é desafio com gente, é desafio com processo, é desafio estratégico de entender a direção. A verdade é que a liderança, ela é muito solitária, como você mesmo disse. Né? Então, a gente não tem o líder que fala assim, eu sei o que vai acontecer, ele está mentindo. Não tem como você prever. E eu gosto de dizer que eu sou muito estratégico, eu venho de várias áreas, TI, comunicação, treinamentos e eventos, e ao mesmo tempo estratégico, quando eu falo para todos, você tem que criar pelo menos 30 objeções, 30 caminhos alternativos da sua estratégia. Se você não conseguir colocar 30 ali, uma coisa vai faltar e com certeza você deve falhar. Nós estamos 5 anos depois da pandemia. Eu duvido o economista que preveu uma crise de saúde que nós tivemos 5 anos atrás. Ninguém. E quantas empresas quebraram? Não, e muito louco. A minha empresa, por exemplo, no ano da pandemia, cresceu muito. Sim. Porque antes eu precisava justificar porque o nosso modelo era online. Pós-pandemia, a gente passou a não precisar justificar. Na verdade, todo mundo prefere o online. Né? Então, que agora está invertendo, né? Sabia? Agora está invertendo. As pessoas querem o presencial. Daqui a pouco vai inverter de novo. Enfim, o mundo é assim. Mas essa inversão está vindo até mesmo por causa da falta de comando dos líderes. Boa ideia você falar isso. E como você está vendo as empresas, até mesmo para o líder, forçar a equipe voltar. Você já está tendo essas dificuldades ou não? Então... Obrigado pela dica aqui, que criou uma pergunta muito atual. Ah, que bom. Não, essa discussão, né, do home office versus presencial, eu acho que ela é uma discussão que ela não tem uma resposta certa. Sim. Depende muito... assim, nós temos, por exemplo, startups totalmente online, performando absurdamente. E eu tenho startups ou empresas maiores, empresas que já estão num outro nível. Empresas que já estão em outro nível, voltando pro presencial. Tá? Então, assim, não tem uma resposta de bolo. Tem o que a empresa precisa, de certo modo, entender sobre a sua cultura, sobre o seu modelo de negócio e comparar modelos de gestão. E sim, né, quando a gente pensa num modelo de gestão onde você tem líderes que ou a empresa não tem ferramentas, não tem rituais, não tem cultura clara e definida, não preparou esses líderes para esse movimento, é possível sim que a empresa tenha perdas. Né? Então, eu não tenho uma resposta, dizer, não, olha, o presencial é o caminho certo, o híbrido, né? Eu, particularmente, gosto muito do híbrido. Eu acho que o híbrido... Quantas vezes por semana? Duas vezes de casa, 3 no trabalho ou vice-versa. Eu acho importante, eu já tive 100% online. Do seu time? 100% online. E agora a gente está no momento em que todo mundo vai trabalhar junto alguns dias da semana, né? Já pré-determinados. O que eu percebo? As pessoas, de modo geral, elas se acostumaram, sim, né, a trabalhar mais à vontade de casa, de poderem, inclusive, conciliar o trabalho com algumas outras atividades. Então, no almoço eu faço a unha, eu posso ir no médico ali rapidinho, né, ninguém vai notar e tal. Enfim, antigamente não, você tinha que alinhar com o seu chefe, fazer isso, fazer aquilo outro e tal. Então, se você é mãe ou pai, né, poder dar uma assistência para o filho que está em casa. Então, isso tudo trouxe uma certa facilidade cotidiana, né, de misturar trabalho e casa. Quem trabalha
bem. Eu costumo dizer que trabalha mais em casa. Sim, porque você fica desesperado em entregar o resultado. Eu trabalho em home office desde 2011, quando eu estava na Telefônica. Em 2011 não era, eu era coordenado por uma gerente que ficava em Madrid, o diretor na Espanha e meus pares eram todos colombianos, peruanos e venezuelanos. Ou seja, eu era o único brasileiro naquela ocasião. Então, veja, continentes diferentes e ao mesmo tempo a produtividade era totalmente alta, os resultados eram altos. E quando até mesmo a gente não tinha o 5G como é hoje. Nós estamos falando algo que era 3G, depois 4G e 5G chegou. Hoje é uma maravilha você se conectar. Aliás, olha essa transmissão via streaming para várias plataformas. Isso é muito válido. E, ao mesmo tempo, vai muito da iniciativa da pessoa. E eu vejo que essa nova geração, e eu quero que você fale da nova geração, como que a nova geração de líderes está se adaptando às realidades das empresas. Olha, mal. Sabia que ia vir essa resposta, mas só deixa você mal. falar. Porque, novamente, Sidney, esse não é um problema de agora. Esse é um Tá. problema sistêmico antigo. É uma falsa percepção de que o líder do passado era muito melhor do que o líder de hoje. Na verdade, a gente tem muito isso. Não, porque na geração X entregava-se resultado, aí veio a geração Y. A geração que vem vai reclamar da anterior, e vai embora. A Z reclama da Y, a Y reclama da Z, aí a Z... Olha, posso dizer, a melhor estagiária que eu tive na minha empresa é a geração Z. Entendeu? Tenho certeza, saiu para ganhar o dobro. Na época eu entendi que ela ainda era muito júnior, mas, cara, conseguiu sair da nossa empresa para ganhar o dobro. E eu acho que isso me trouxe um orgulho imenso. Felicidade. Todas as pessoas que saíram das minhas companhias, eu falo, você vai sair para melhor? É isso. E tá Se você tudo bem. sair para ficar no empate, amigo, fica aqui, sofre comigo. Lá na frente você será recompensado. Se você aceitou por R$50, eu não vou cobrir os R$50, vou deixar você ir lá sofrer, mas você vai pedir volta, você não vai voltar. Mas graças a Deus, todos, principalmente as minhas assessoras diretas, sempre todas subiram. E por incrível que pareça, eu tive 6 assessoras diretas. Olha todas só. eram da área da saúde. Uma é farmacêutica, a outra é bióloga, a outra é enfermeira. Eu falo, caramba, meu, nenhuma seguiu minha área. Que coisa, né? Que saco, vamos falar a verdade aqui. Bem, deixa eu falar rapidinho. Nossa, tá voando o tempo, gente. Deixa eu falar rapidinho aqui dos nossos apoiadores. Eu vou começar com a agência Sou Digital. É a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho, da nossa Bárbara Fiuza. Também quero falar da Docu Technology. Douglas Barreto, grande garoto, está começando um novo projeto agora, mas o Bitrix 24 é um CRM que fortalece, conecta e faz com que a sua equipe tenha produtividade. Também quero falar da Toye Produções e Eventos, desenvolvendo projetos para você mostrar que o seu evento é para chamar a atenção do seu cliente e te trazer retorno. Na semana inicial do mês de abril, sem dúvida nenhuma, a presença nos eventos da Ciclo Academy, também da Queóculos na convenção nacional e a nova presidência do Sindifisco de Campinas, produzindo e também cuidando do cerimonial de todas essas empresas. Também quero falar da Unielas Marcas e Patentes. Todas as marcas precisam ser registradas. Todas as ideias que você tenha, se é inovadora, registre a sua patente para que ninguém venha, usurpar destas informações. A Toye Treinamentos, levando o método Agir para Vencer para a sua companhia. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. Toye Treinamentos. E a nossa patrocinadora master, a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. Sem dúvida nenhuma, formando líderes com boa comunicação. Carol, você tem um podcast, Líderes Fora de Série. E aí, como que é esse podcast? Então, esse podcast tem como objetivo trazer líderes, não necessariamente só empresários, mas líderes que estão enfrentando desafios, né, que enfrentaram e que enfrentam, para a gente debater temas super importantes
Então, né, ele é um podcast que eu gosto muito de falar, que ali é a verdade nua e crua, né? Então a gente fala de temas bastante complexos e polêmicos, assim, mas que é um prazer para mim, né? Na verdade, eu até brinco, né? Eu falo, nossa, isso aqui para mim não é um trabalho, é uma atividade prazerosa, né? Eu Sim. adoro e aí eu sempre levo pessoas muito legais, assim, para discutir e conversar, sejam CEOs, sejam C-levels, sejam diretores, às vezes líderes que estão começando também, eu acho legal pegar essa visão. A Lidrix, qual é a conexão dela com a Boomit? Bom, Fala para mim. é toda, né, assim, porque com a Boomit a gente, como eu falei, nós trabalhamos performance de negócio, então eu preciso ter processos Sim. muito bem alinhados, pessoas de alta performance, entendendo principalmente a liderança, porque é a liderança quem puxa esse processo, e aí a gente trabalha a liderança de que maneira? Com os diagnósticos de análise preditiva, então a gente entende se aquele líder ele está ou não dentro da expectativa de crescimento do negócio. Sim. E trabalhamos mentoria específica para o desenvolvimento, tanto do ponto de vista comportamental e técnico, se eu tenho um diretor de marketing, eu trabalho as habilidades comportamentais e técnicas necessárias para a gente chegar no resultado esperado, tá? Então, a gente trabalha dessas duas formas na Boomit. E aí, a Lidrix vem justamente para trabalhar automação de processos internos da companhia com inteligência artificial. Tá. Então, a gente Focada a desenvolvimento de ferramentas ou a implantação só Tudo. humana? Tudo? Tudo. Geral? Então, o que a gente faz? Nós olhamos para a empresa, entendemos onde estão os gargalos operacionais, Tá. em termos de pessoas, processos. Por isso que eu falei muito. Não adianta você colocar a ferramenta de tecnologia se você não tiver processos e pessoas bem alinhados, porque a inteligência artificial ela precisa de contexto. Tá? Então, nós olhamos muito para essa ampliação de margem financeira, para resultado financeiro na última linha, entendendo todos esses processos que são repetitivos, que são desafiadores, que sugam a produtividade e a ineficiência, tá? Envolvendo pessoas e outros processos dentro da empresa, tá? Então, a Lidrix, ela vem, né? Ela atende as empresas, sejam empresas menores, às vezes tem escritório de advocacia que tem 60 pessoas, por exemplo. Como é que a gente pode trazer mais produtividade de processos ali para que a gente consiga ampliar margem? É uma empresa que é uma fábrica, né? Que é fabril, uma empresa que ela produz algo, né? Produz e distribui. Então, você tem muitos processos, desde lá da produção em si até a entrega no ponto de venda, quais são os processos que podem ser automatizados e gerados com a inteligência artificial para que a gente tenha um corta-caminho, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a inteligência artificial ela é um caminho sem volta, né? E, naturalmente, essas empresas elas se conversam, tanto a Boomit quanto a Lidrix, porque não adianta você sair colocando inteligência artificial lá e tchau. Você precisa alinhar as pessoas, você precisa treinar os líderes, você precisa formar as pessoas e entender quem são as pessoas que conseguem, na largada, trabalhar com inteligência artificial. É a tradicional homologação, né, de uma implantação, né? Você tem que fazer a homologação, senão o pessoal sai perdido, manualzinho, Exato. Treinamentos em cima de treinamentos, e você tem ali a consciência que o resultado só vem se a sua equipe estiver realmente sintonizada na mesma frequência. É isso. É isso. Estamos caminhando para o final. Carol, quero te agradecer de verdade. Você realmente é uma inovação, você é uma pessoa inovadora, uma obrigada. pessoa que tem uma qualidade, um cérebro fantástico, tá bom? E olha, mulheres, é um exemplo aqui de empreendedorismo, de dedicação e também do quê? De muito amor pelo que faz. Muito obrigado mesmo e espero que você tenha gostado de ter participado aqui no Business Connections. Adorei, obrigada, Sidney, obrigada a esse convite especial. É sempre bom, né, a gente poder bater papo sobre coisas que são profundas e ao mesmo tempo relacionadas a negócios. É isso daí. E você? O que você está fazendo de diferente para a sua empresa? Quantas mudanças você teve nos últimos dias? Quantas mudanças você fará nos próximos dias?
Mudar é um desafio, mas ao mesmo tempo você pode entender que gera um aprendizado e esse aprendizado faz com que você se sinta ainda mais fortalecido rumo ao seu objetivo. Trazer inovação, trazer tecnologia faz parte de todos os negócios, mas estar antenado nas novidades do seu setor de atuação é muito maior. Não se desconecte. Converse com o seu concorrente, converse com o seu cliente e entenda o que o seu conhecimento pode fazer de diferente para as companhias. E assim, eu vou encerrando o nosso Business in Connections de hoje, no nosso canal Sidney Botelho e também no Business in Connections no YouTube, além do YouTube do IG, no portal IG e no IG Play. Quero agradecer a todos vocês que aqui ficaram conosco. Espero que você compartilhe, comente e que você multiplique ainda mais o conhecimento, que esse é o nosso objetivo. E encerro aqui sempre com a nossa frase tradicional: viva o momento com coragem e coração. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.